Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo dessa quinta-feira, 13 de julho. Programa diferente, né? Não estamos com o Rogério Amaral novamente aqui. Um abração para o Rogério Amaral. Amanhã provavelmente ele vai estar de volta aqui. Conosco, Alex Bagé, Diogo Rossi e nossos convidados. Edgar Vaz, colega Rádio Caxias, presidente da SEG. Boa tarde. Tudo bem, Edgar? Tudo bem? Bem-vindo. Também conosco, treinador Benhur Pereira. Benhur. Boa tarde, bem-vindo ao Virando o Jogo. Obrigado. Virando o Jogo que atende seus telespectadores pelo WhatsApp 999817700. Hoje temos o jogo do Grêmio, né? Vamos repercutir aí o que pode acontecer com o Corinthians imbatível. Alex Bagé, o que achaste do grande Corinthians ontem? Boa tarde. O Corinthians fez o que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians, olha, talvez eu tenha perdido um ataque, mas pelas contas foi 3 vezes. Com um pouco mais de objetividade no gol do Palmeiras, e desses 3 fez 2. O Corinthians, eu discordo, quem chama o Corinthians de tranqueiro. O Corinthians pratica aquilo que agora os magrinhos falam do futebol total. Todo mundo marca, todo mundo recompõe, diminui espaço. E o Corinthians, quando sai para a jogada, ele sai com uma objetividade e um aproveitamento muito grande. E para quem tem 13 jogos e 11 vitórias, não tem mais o que se contestar esse Corinthians. Um time que joga retrancado, ele não ganha 11 de 13 jogos. Jogou contra o Palmeiras, que não, embora eu considere o Palmeiras um time bastante desorganizado dentro de campo, mas é um Palmeiras com a super folha, dentro da casa do Palmeiras e só com a torcida do Palmeiras, que era jogo de torcida única. 40 mil pessoas, né? Então abriu de novo mais uma vantagem ao Corinthians. O Corinthians não está pensando nos outros, né? Ele está pensando nele. Ele está cada vez mais aumentando essa diferença em relação aos segundos e terceiros. Acho que o campeonato está bem desenhado para o Corinthians. Né? Eu não sei ainda, Nelson, porque o Santos com o Levir Coupe, ele mudou de cara. É um Santos que está crescendo bastante. Esse Flamengo, ele está crescendo, eu acho que vai crescer mais pelas individualidades. Tem jogador que está chegando e o Diego, quando chegou, já não tinha sentido. O Everton Ribeiro chegou e está jogando como se já tivesse algum tempo. E eu acho que esses dois aí, eles podem ainda mudar alguma coisa junto com o Grêmio. Porque, por exemplo, o próprio o Santos, se eu não estou equivocado, o Santos não jogou com o Corinthians ainda. Não, ainda não. O Flamengo... Também não. Não jogou 2 vezes. Então, só aí tem 4 jogos. Esses caras podem reduzir essa diferença. É uma diferença grande. É porque no Campeonato Brasileiro de ponto corrido não tinha acontecido ainda. Com este número de jogos, 13 jogos, uma diferença tão grande. Mas eu não daria ainda por encerrado esse campeonato. Tem Corinthians e São Paulo também ainda. Mas eu digo dos que estão próximos do Corinthians. Mas aí eu falo daqueles grandes jogos daqui a pouco. O Corinthians não enfrentou o São Paulo, né? É um jogo que ele pode tirar pontos. Pode perder ponto. Ninguém esperava que o Grêmio fosse perder para o Avaí e perdeu. Até sobre essa questão que o Bagé fala, o Corinthians, em relação a todos os campeonatos que já terminaram, né? Os europeus terminaram e o brasileiro ainda continua. O Corinthians, na 13ª rodada, é o que mais fez pontos. Nem nos campeonatos ditos que só tem 2, 3 clubes, né, como o espanhol, o alemão, alguém fez uma pontuação tão grande quanto essa do Corinthians na temporada. 90% de aproveitamento. É muito, né? Muita coisa, né? Eu diria que, mesmo tendo alguns clássicos pela frente, existe um diferencial. O time do Corinthians hoje é um time pronto. Está desenvolvendo um belo futebol, está tendo uma boa dinâmica de jogo, tem alternativas, tem jogadores de muita qualidade. Jogadores que se doam para a equipe, apesar de supostamente serem estrelas, né? Mas que não querem aparecer mais do que os outros, e é um time solidário. Enquanto que a gente pode perceber, você falou do Flamengo, o Flamengo é um time que está subindo, que chegou a reforçar o seu grupo com jogadores de muita qualidade, mas ainda é um time que não é confiável. O Grêmio Porto Alegrense, que vinha muito bem, teve esta queda de não vencer nos 3 últimos jogos e não marcar gols, o que também é perigoso. Natural para uma equipe que está disputando competições paralelas também, há de se levar em conta esse aspecto. O Corinthians praticamente está se dedicando ao Campeonato Brasileiro, uma participação na Sul-Americana de vez em quando. Então, hoje o quadro está muito próximo de se indicar o Corinthians como favorito para o título. Claro, faltam muitas rodadas ainda pela frente.
Mas hoje o quadro é bem favorável ao Corinthians. E o Palmeiras ontem me decepcionou, assim como o Bagé falou, é meio desorganizado o time do Palmeiras, né? Eu concordo ali com o Bagé, eu acho que o Corinthians está num grande momento e principalmente na questão de aproveitamento, é absurdo, quer dizer, tu vai 3, faz 2, hoje, né? Mas defensivamente é o grande mérito do Corinthians, ele sofre pressão, mas dificilmente o adversário finaliza dentro da sua área, isso é importante. É uma sequência de trabalho, né? Novamente é a prova de que, deixando o treinador trabalhar, não era o treinador preferido da direção, né? Era a soma que seria o primeiro a cair, né? Ele mostra que consegue com os jogadores se mantendo no clube, dando uma sequência. O trabalho do treinador também, o resultado está aí. E o Palmeiras, ontem uma decepção, na minha opinião, muito grande, principalmente porque tu tem o nível do jogador, eles têm qualidade, mas o atacante vira um lateral, o time tá bagunçado, um zagueiro é um volante, quer dizer, um time, não é uma equipe, né? Não então, é um time que está sincronizado. É também assustador ontem à noite, para quem sabe o nível dos atletas que tem, o nível de investimento também, né? Muito dinheiro. Mas aí tu já não sabe qual é a função de cada um, tu não sabe quem é o centroavante em alguns momentos, tu não sabe quem é o meia, e os volantes, que na minha opinião hoje fazem a grande diferença do futebol. A qualidade de saída do Palmeiras faz o inverso, né? Ele bota um zagueiro de volante. Né? O Palmeiras perdeu um jogador que quase ninguém fala e que era o sistema nervoso desse time. Era a temperatura, que era o Moisés, jogador que teve lesão de cruzado no ano passado. Porque ele começou como volante, daqui a pouco ele foi tomando conta, ele jogou mais adiantado e ele ditava o ritmo do jogo. São aqueles caras que não aparecem para a torcida, mas aparecem muito para o time. Esse cara machucou, o Palmeiras já tentou vários jogadores ali e não conseguiu um que ditasse o mesmo ritmo. E eu ainda acho, tomara que eu me engane, porque eu gosto de centroavante. Eu estou chegando à conclusão que o Borja é 1º de abril. Ele fez aqueles gols lá na reta final do ano passado da Libertadores e o Palmeiras caiu no conto do Vigário. Porque quando o jogador não se enquadra, quando a bola não chega, a gente nota uma determinada dificuldade. Mas quando a bola chega, e aí é aquela história que o seu Abílio falava, né? Tu joga a bola pro cara, tu vê como é que ele domina, como é que ele caminha. E o Borja, eu não consigo sentir assim essa presença. Tu viu o que ele reclama? Não sei se vocês chegaram a escutar o que ele reclama. Ele reclama que lá na equipe dele, lá na Colômbia, ele jogava por dentro. O jogo era por dentro. No Palmeiras são cruzamentos, né? E não é muita característica dele. Parece-me que ontem foram 27, eu não recordo o número, mas depois eu lembro que eu ouvia um número alto só de cruzamento. Sim, a posse de bola do Palmeiras em relação ao Corinthians é a prova que posse de bola, se ela não tiver objetividade, não muda nada. Eu e o Edgar, 2 zagueiros, ficar um passando pro outro ali meia hora. Nós vamos ter mais posse de bola e não vamos chegar a objetivo nenhum. O time que tem o zagueiro Mina para sair jogando como às vezes um meia, nem como um volante, mas às vezes como um meia lá na frente. É meio complicado, parece ser um time que ainda não se ajustou, realmente está meio bagunçado. Em relação ao Borja, a gente tem que levar em consideração que é um jogador que está há pouco tempo no futebol brasileiro e que vai enfrentar a mesma dificuldade de adaptação que outros tantos já enfrentaram. O próprio Paulo Guerreiro, que hoje é um dos jogadores mais valorizados do time do Flamengo e no próprio país dele, ele enfrentou uma certa dificuldade no começo. Aí depois engrenou e foi embora, e aí nós temos um exemplo aqui também no Rio Grande do Sul, né? Esse jogador do Grêmio aí, não viajou mais uma vez, mas Bolanhos. É um jogador que começou o ano passado, teve uma participação do passado bem aquém daquilo que se sabe ele teria condições, depois ele evoluiu um pouquinho e voltou a cair. Então, talvez seja também uma questão de adaptação a esse novo ritmo de campeonato, quer dizer, esses jogos consecutivos, muitas competições, daqui a pouco o jogador que vem de fora sente um pouco. Mas no caso do Miller eu discordo, pelo menos do que a gente acompanha de informação. Esse já passou daquela fase. Não, e outra, o que está arrebentando o Miller Bolanhos é ele não conseguir conciliar a vida noturna dele com o dia. Porque o Luan foi despejado do condomínio, aprenderam o carro do Luan, todo mundo sabe, a vida do Luan é um livro aberto, ele não esconde nada. Só que ele chega domingo e resolve, ele não atrasa no treino, ele não dá desculpa que tem problema particular. O Miller Bolanhos, ele só ficou fora agora porque na segunda-feira ele não foi treinar. E aí diz que tinha problema particular. Como é que o Renato vai pegar, vai passar a mão na cabeça e vai levar? Só que o Renato é malandro, ele tem esse grupo na mão e ele não vai externar isso. Aí o que foi dito? Não, ele atrasou no treino da segunda, problema particular, então ele vai ficar treinando. Ele não vai chegar, não, comigo é aqui, ó. Se o cara atrasar, ele não vai. Mas é o que o Renato está fazendo. O Renato está passando trabalho e as antecipações de
de período de concentração que aconteceram no Grêmio até agora, todo mundo colocava na conta do Luan. E o maior problema se chama Miller Bolanhos. O Bolanhos não é a primeira vez que ele atrasa em treino. E o Grêmio está trabalhando tão bem isso aí, que nós da reportagem só descobrimos ontem, quando o Renato falou. Até então ninguém sabia o que tinha acontecido. Então o grande problema do Bolanhos, ele já tinha esse problema no Equador. Aqui parece que ele potencializou um pouco. E aqui tem talvez uma maneira diferente de tratar que ele não tivesse lá no Emelec. Cara, aqui tu tem que cumprir treino, tem que cumprir horário. E esse é um problema do Miller. Ele não consegue cumprir. E aí como é que o Renato exemplifica para os outros? Ele vai passar a mão, né, num jogador e os outros. Aí não aparece ninguém no próximo treino, né? Ou todo mundo vai chegar atrasado. O Bilhão sabe disso, tem experiência em gestão de grupos. Vestiários, por tu favor, perder. Né? Não tem como, né? Independente que ele seja o diferencial, que não é, né? Até agora não provou, dentro de campo ele não provou. Ele poderia muito bem se adaptar com a qualidade que tem, a gente sabe que tem. Tem qualidade. Nesse esquema, nessa dinâmica que o Renato conseguiu dar para o time. Seria mais um jogador de qualidade que ele teria pelo menos como opção para jogar com o grupo que ele tem, que é mais do que os 11 que saem jogando. E muitas vezes o Grêmio sente exatamente pela saída de um ou de outro. E isso acaba se potencializando em resultados. A gente até pode caracterizar esta questão como um dos fatores que acabou influenciando no Grêmio nos últimos jogos. Que perdeu alguns jogadores que vinham dentro daquele esquema bem sincronizado e o time acabou caindo de rendimento. O Grêmio que novamente vai ter a falta hoje do Pedro Rocha. E do Marcelo Gruen. Eu acho que hoje deve sentir até mais a falta do Marcelo Gruen, né? Porque Flamengo é uma camisa forte que, por mais, eu sei que a do Grêmio também é forte, mas o jogador que é mais garoto, é diferente ele jogar contra o Flamengo. Essa Ilha do Urubu lá, o Bem deve conhecer lá na Ilha do Governador, é apertadinho. Aí eles mudaram um pouco do estilo das arquibancadas, por isso que o Renato até brincou, a bomboneira lá do Rio de Janeiro, porque eles colocaram ela mais vertical, mudaram o gramado, que no ano passado com o Botafogo era muito ruim. É um gramado, o gramado é bom, mas é muito apertado. Hoje eu conversava com um colega da Rádio Tupi e ele dizia o seguinte, quando o cara vai cobrar o escanteio, se alguém quiser tirar selfie com o jogador, consegue tirar, porque é pertinho. E o Flamengo tem muita qualidade, né? Então, é Diego, é Everton Ribeiro, é complicado para um menino. É um jogão, né? É um jogaço. É uma qualidade das equipes, né? Até porque o Renato não sabe jogar para trás, né? Ele vai jogar para frente do Agora, eu estava acompanhando, né, hoje de manhã, ouvindo o Bagé lá na Rádio Grenal. Eu concordo com a opinião do Bagé. Talvez o Renato surpreenda quando a escalação for, né, entregue e o Fernandinho não jogue. Eu estou pensando que ele vai jogar com o Everton. Que ele dá um contraveneno pro Flamengo na velocidade, né? E é mais parecido com o Pedro Rocha. Exatamente. E o Fernandinho tem se apresentado melhor quando ele entra, né? Não quando ele começa. Quando ele começa, tem isso também. Se bem que o Everton também sofre desse problema, né? Quando o Everton sai jogando... Mas é que o Everton tem algo a mais para esse jogo que é velocidade. E já está mais acostumado. Já. Tem mais ritmo de jogo. Recompõe bem. Porque o grande fator do Pedro Rocha para o Grêmio é esse, né? Muitas vezes nós mesmos da imprensa discutíamos que ele errava muito gol. Não, é que o problema, a função dele principal é essa recomposição que o Luan não faz tão bem. Ele fecha o lado esquerdo, né? Sim, e que ele começou a fazer isso quando tinha o Douglas no time, porque o Douglas não corre atrás de ninguém, né? Então corria quem? O Pedro Rocha. Então essa parte dele é fundamental, né? Da recomposição. Se o jogador jovem, ele se der conta, e isso, eu me lembro quando eu trabalhei aqui no Cruzeiro em 2010, que nós subimos, né, de divisão, eu dizia pro Jô isso. O jogador com a intensidade, com a força, se ele conseguir vir até o meio, ele vai trazer o lateral junto. E vai ter todo o campo, o lateral tem que correr atrás dele. Então ele só precisa se dispor a vir, é o que o Pedro Rocha faz, ele recompõe. O jogador brasileiro, quando ele volta... Talvez tenha demorado a entender isso, né? Olha o espaço que ele abre, aí se tu fica parado lá, o zagueiro já está contigo, ele intercepta essa bola ali, ou diminui o campo de velocidade. Agora, se tu está aqui no meio, tu está aqui na intermediária, tu tem uma velocidade, e o Grêmio tem Luan, Ramiro, o Arthur com qualidade de fazer o jogador, as jogadas tem feito o Grêmio sempre com o Pedro Rocha, né? Jogada de... Pode não fazer os gols, né? Até agora ele está melhorando, né? Nessa questão da finalização, Pedro Rocha, né? Melhorou bastante. O que eu tenho observado, assim, que a maioria das equipes hoje estão se utilizando o seu melhor ataque e a sua defesa. É uma composição que fecha praticamente com 2 linhas de 4, quase todas as equipes estão se utilizando esse modelo, esperando que o adversário venha para cima e daqui a pouco aproveitar o erro e numa escapada, usando um jogador de velocidade, ou até um jogador um pouco mais oportunista, chegar ao gol.
Então, primeiro, a defesa está se transformando no melhor ataque hoje, a gente pode observar isso aí no futebol brasileiro, inclusive o Corinthians. O Corinthians faz muito bem isso. Ele erra muito pouco, né? O Corinthians tem essa questão, além de tudo, a qualidade da obediência tática, o Corinthians ele erra muito pouco. E o Corinthians tem um diferencial, pro Grêmio, eu gosto de fazer essa comparação, né, de jogadores, eu até já brinquei com o Bagé e outras oportunidades sobre isso. O diferencial para mim do Grêmio com o Corinthians é esse lado esquerdo, porque o Grêmio não tem um lateral como o Arana. Sim. E o Corinthians tem o Romero, que é um pouco inferior ao Pedro Rocha. Talvez até dá para colocar, né, num nível bem mais abaixo. Só que o Romero deixa o Arana jogar. E o Arana ontem, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras... Ontem, o segundo gol é dele e do Arana. O primeiro e o segundo, eu acho. Mas o segundo ele foi preciso, sabe? O passe que ele dá no primeiro pro pênalti é aquela pifada para trás ali. Sensacional. E aí ele deixa o espaço pro Arana correr. Daí o Arana é um bom jogador. Tanto que o Corinthians talvez não consiga segurar o Arana nessa janela já. O Bordeaux tem interesse e talvez possa levar já. A janela vai bagunçar um pouquinho o campeonato. Tu sabe, desculpe, só uma questão assim que eu acho muito importante, que tem se falado pouco, tu vê qual é a função que as equipes têm esse jogador que é importante, tem feito a diferença. É o caso do Ramiro, do Elias, do Paulinho. Aquele time que tem aquele atleta que faz o meio para o lado, que vem recompor na linha, mas ele não é um atacante. Ele é um jogador de meio. Esses jogadores quase não tem mais no futebol. E os times que tem são os times que estão bem. Então, acabamos de falar do Moisés, né? Eles perderam, o Moisés já não andou mais, né? Era o cara que jogava aberto e vinha para dentro. Isso tá difícil. E quem tem está fazendo a diferença. O Cuca tentou transformar na figura do Tietê, esse jogador móvel, né? O híbrido. Só que daí já ficou manjado. Porque basta, ele tem muita qualidade, mas hoje tu faz o quê? Daqui a pouco só, ou tu marca pro zona, mas tu gruda alguém sempre na sobra do Tietê e já isolou ele. Porque o Cuca sempre fazia isso. Ele pegava o Tietê, jogava para lateral, botava o Jean para volante. Daqui a pouco ele puxava o Jean para lateral, jogava o Tietê para volante. Ficou meio que previsível essa situação. Ontem ele botou o Roger Guedes para lateral e botou o Tietê para o meio. Mas ele usa sempre essa função do Tietê. E com o Moisés ele não precisava mexer tanto assim. O Corinthians estava muito bem fechado para aquele lado. Não, mas o Corinthians tem um sistema de marcação. As linhas do Corinthians, a recomposição, no jogo da arena ali. Eu gosto muito disso. O Atlético de Madrid é uma aula nisso no futebol mundial, né? Porque perde a bola e vê na hora, é automático, os caras vão lá e fazem a recomposição. Que é a obediência tática que alguns jogadores têm dificuldade ainda no Brasil. Isso que disse o Benhur lá, de repente o Jô, que é um bom exemplo de velocidade, ele vai atrás, ele ganhando o campo, ele puxa a marcação do cara e ele já quebra todo o sistema que o adversário tinha. Na velocidade natural ele vai ganhar. E a questão do Benhur falou na juventude. O Renato Portaluppi fazia isso como jogador. Tu não tem como botar o Douglas a fazer essa função. Tem que ser o Pedro Rocha, tem que ser o Everton, né? Os dois volantes meias do Corinthians, né? O Maicon e o... Gabriel são sensacionais. No Palmeiras, o Gabriel era do Palmeiras. Eles fazem esse vai e vem assim de uma maneira, a mecânica de jogo deles é impressionante. E não é, tu diz, eles estão defensivamente retrancados. Não, eles montam eles são posicionados. E quando eles passam a jogar, eles vão lá na frente. E aqui, Corinthians contra o Grêmio, não jogou um deles e jogou... Não jogou o Gabriel. Mas aí o Paulo Roberto foi um dos destaques. Foi destaque fazendo a mesma porque o time está prontinho. Aí ele só entrou para executar uma função, claro, tem a qualidade dele. Mas também tendo esse conjunto, eu não consigo ver o Corinthians com tanta reposição. Acho que ali daqui a pouco se ficar um jogo sem o Jô, sem o Jadson, o Arana. Nem o Pablo, né? O Pablo sentiu muscular, né? Isso pode dar um molho diferente. Eu acho que não tem 3, acho que o Jadson também levou o cartão amarelo terceiro. Aí já perde, aí o Corinthians já perde. Até a gente tem os lances do jogo de ontem, se quisermos observar os gols. Só vamos chamar antes o nosso recado do Banrisul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. A diferença do Corinthians para os outros times é muito grande. Muito grande. Não tinha acontecido ainda nessa parte do campeonato, com só 13 jogos.
É que se olhar 13 jogos, os caras ganharam 11, não tem como. O Corinthians empatou um jogo inicial, o primeiro jogo contra a Chape, e depois só empatou mais um, o resto ele ganhou tudo. Foi contra o Curitiba que foi roubado, o Corinthians. Teve um gol legal, não marcado pro Vamos ver os lances do jogo, então, Palmeiras e Corinthians. Aí, Palmeiras chegando forte no ataque, né? E o Cássio fez poucas defesas difíceis ontem, não teve que trabalhar tanto assim o goleiro. Eu acho que foi bem o Voaden no jogo ontem também. A questão disciplinar, ele teve... ele é tranquilo, né? Ele não é um cara... Afinou também, né? Do que é. Deve ter... Ah, sim, ele tá mais magro, né? No gauchão, ele andou sendo reprovado num teste, mais ou né? menos assim que nem o boletim simpático. Ele andou sendo reprovado num teste. Mas agora deu uma ajeitada. É que o Voaden não teve formação de base como árbitro. Eu conversei um dia com ele, ele dizia que teve uma época da carreira dele, já apitando final de Campeonato Gaúcho, que ele fazia manutenção física apenas correndo em volta de um campo. E a gente sabe que para um atleta de ponta como é um árbitro hoje, ele precisa trabalhar musculatura, uma série de outros fatores, né? E ele não conseguia enxergar isso, até que ele entendeu. Tá, e não à toa ele chegou na FIFA, né? Outro cara que foi muito bem marcado também foi o Dudu, né? O Dudu não teve a liberdade que está acostumado a ter nos outros jogos. O Dudu foi simples o que fizeram, né? Com ele acabaram com o espaço para ele correr e deixaram ele nervoso, que é uma coisa que acontece bastante. Mas aí que está, eu vi o time do Corinthians um time muito bem compactado na parte defensiva. Não era só as laterais, os dois laterais estavam, os dois lados do campo estavam bem fechados, mas também os dois zagueiros estavam bem protegidos. Olha ali, ó, você pode ver, ó, tem os dois zagueiros, os dois volantes recuando para fechar bem a entrada da área. Então aí dificulta bastante, o adversário tem que ter muito mais do que apenas qualidade, né, para entrar. Tem que ter um pouco de movimentação tática diferente para tentar abrir essa marcação que o Corinthians tem apresentado. Fechado, muito fechado, e uma determinação muito grande. Né? Esse passe foi sensacional. Esse tapa do Romero... E pifada. E o Tietê abandonou a marcação, ele até sinalizou para o zagueiro, mas estava fora de linha também. Complicado ali. Ó. É que o Palmeiras marca individual em alguns momentos, que se fizer a troca... E o Edu Dracena não é mais o mesmo jogador que era também, né? Mas a idade perde. E outra, o Palmeiras perdeu o melhor zagueiro, porque o Vitor Hugo, o Mina é um bom jogador, mas o Vitor Hugo era o cara da velocidade, é o cara que dava um molho. Ele até dava liberdade mais pro Mina, né? Tu sabe que eu tenho mudado meus conceitos em algumas questões de futebol, e uma delas é na linha de zagueiros. Eu acho que os zagueiros podem ser dois bons zagueiros, mas eles têm que casar como zagueiros. Ou seja, um tem que ser veloz, o outro tem que ter um senso de cobertura muito bom. Um tem uma bola aérea muito boa, o outro pode sair melhor. Porque é impressionante, se tu não casar os dois hoje... Acho que um tem que ser complementar ao outro. Não tenha dúvida. Por mais que tu trabalhe, se as características forem iguais, não adianta. E nem precisa ter tanta qualidade. Não anda. Se pegares os grandes zagueiros, até alguém outro dia estava comentando, você vai falar no Figueroa e o Marinho, né? O Figueroa era aquela força física, o Marinho na qualidade, o Gamarra, né? Hoje o Grêmio... Oscar e Juninho. Duplo de zaga da seleção brasileira. O Grêmio hoje, né? O Grêmio tentou com quantos zagueiros, né? E aí trouxe o Kahneman. Eu até me lembro que eu fui com o Novo Hamburgo fazer um jogo treino antes da Série D o ano passado. Disse, Jesus, o que fizeram aqui no Grêmio? Ele deu 2 balões, dentro da área, caiu dentro da área. Mas né, que característica que trouxeram, cara. Mas aí tu começa a entender, né? E botou o Jeromel com senso de cobertura. Casou, deu certo, deu liga. Senso de cobertura fantástico, com velocidade, e o Kahneman é o cara que enfrenta, né? A marcação, aquele jogo ali no Godoy Cruz, o centroavante, aquele forte, era o Kahneman que ia pro choque. O Morro Garcia. Ele ia pro choque e o Jeromel, né? Então, mudei um pouco os conceitos. Sabe? Eu acho que tu tem que procurar sempre as características diferentes e tentar encaixar eles o mais rápido possível. E o Grêmio ganhou muito na bola aérea, mesmo que ainda venha sofrendo gols de cabeça. Porque se o Jeromel tem uma deficiência, é a bola aérea. Isso é uma coisa que fica bem evidente quando justamente a bola cai em cima dele. Agora, essa movimentação que é feita da composição da zaga do Grêmio acaba escondendo um pouco essa deficiência, porque ele compensa com outras qualidades. Mas a bola aérea também, na quantidade de cruzamento, ela diminuiu, né? E aí automaticamente diminui a margem. Ela chegou menos. Porque o Renato, a principal mudança do Renato em relação ao trabalho do Roger, o Renato não chegou mexendo tudo, né? O Renato foi lá e parou algumas arestas. E o que ele fez? Ele mudou o sistema de marcação dos próprios zagueiros. Ele passou a marcar o homem a homem
e não a zona. O Roger era a zona. O Roger era a zona. Então chegava mais bola. Por quê? Porque não é só a zona dos zagueiros, é a zona dos volantes, a zona dos meios. Chovia mais na área do Grêmio. O Roger não era mista, né? Porque a mista, às vezes, tu marca os 2, 3 melhores jogadores individual e deixa a linha parada. O Roger não, ele deixava a linha parada, né? E eu acho que aí começou a aparecer os problemas do Jeromel. Ele parado não consegue olhar para a bola e controlar ali. Aí o Renato botou na individual e mudou, né? Porque ele antecipa muito, né? Ele tem essa qualidade. Sim. O Renato acertou o time do Grêmio, as eficiências do time do Roger, o Renato conseguiu. Não, o Renato tem muitos méritos. A própria chegada do Barrios. O Barrios não chegou no carteiraço. Ele foi entrando até que ele firmou. Por quê? Porque o próprio Grêmio, o sistema de jogo do Grêmio não estava mais acostumado a esse 9 referência. O Grêmio jogava com o Pedro Rocha entrando, com o Luan de falso 9, com o Douglas por vezes pisando na área, como dizia o Roger. Não tinha mais essa figura do 9. Os caras não sabiam municiar o cara. E o próprio Barrios precisa desse municiamento, né? Hoje tem jogada que o Barrios faz triangulação dentro da grande área. Agora ele sai também para buscar. Claro, ele busca pivô. Isso quer dizer, e uma outra questão, que quando tu joga com um jogador flutuando nessa região, onde fosse o lugar do 9, né, do centroavante, a coisa parece que não tem tanta contundência quanto tem o 9. E isso está comprovado agora com o Grêmio na forma como está atuando. E outra coisa, eu também sou que nem você... Eu acredito no 9. É uma raça de extinção. Hoje a gente conta nos dedos do futebol brasileiro. Mas é o jogador que é 9. Né? O especialista. Agora, tanto que o Fred já está velhinho, continua jogando. O Luiz Fabiano está velhinho, voltou. O Guerreiro fazendo. O Guerreiro. Para mim esse aí é o melhor desde que ele pisou no Brasil. A sorte do Grêmio, colocar entre aspas, é que o Guerreiro não joga. Mas daí joga o jogador que gosta de fazer gols no Grêmio, não, que é o Damião. E o Damião entra com hoje o Grêmio, porque é a chance de aproveitar o português. Ele também é 9. Sim, e é fazedor de gols. Não é a mesma qualidade desses outros que nós falamos. Mas sabe fazer gol. É porque para jogar no Flamengo... Tecnicamente até ele é inferior. Agora, eu acho que hoje, ali dentro da área é um jogador... Hoje, no jogo especificamente de hoje, o Lucas Barros vai ser muito importante para o Grêmio. Até pela questão da forma que o Flamengo tem uma outra joga. peça, o Flamengo não joga com o Rodolfo hoje. Ajuda muito o Rafael Vaz. O Rafael Vaz é um zagueiro bem inferior ao nível do Rodolfo. Né? Vai ter uma certa facilidade, entre aspas, para o Grêmio jogar com o pivô. Eu acho que no Brasil hoje, eu acho que só o Cruzeiro não está usando 9. Tá usando e até tem, né? Porque tem agora vai se livrar do Águila. Mas ele usa mais o cara de fora, né? Eu acho só o Cruzeiro, porque os outros tudo usam 9. Eu também sou a favor do 9. Agora vou negociar o Ábila, né, o Cruzeiro. Vai acertar empréstimo pro Boca. Recebeu uma grana, uma boa bolada. O Ábila estava no Huracan ali, o Boca não enxergou, e tem que vir pro Brasil para fazer a ponte. Pois é, mas a lembrança do Beura é muito boa. Eu também não lembro um outro time aí que não use o 9. O Inter, né? É que o Inter não usa o 9. Mas tem. Não, tem. O Brenner. Tem, mas não usa, né? Subutiliza o Brenner. Não, você até pode questionar a qualidade, mas tem o jogador para essa função. Mas ele não bota o Brenner para jogar e a bola vai na área. Quando o Brenner está em campo, a bola não entra na área. Mas o Guto disse que o Brenner não é 9, né? Na coletiva contra o Criciúma. Não é 9, o Guto disse que ele não é um jogador competitivo. E aí? É o mais 9 que o Internacional tem. É o Brenner. A menos o mais que utilize, Os outros são 8,5, 8,5. Utilize o menino aí, o Bruno Gomes. O Bruno Gomes é um 9. Esse é 9, Eu acho muito bom jogador. Pô, ele é maravilhoso. Eu não sei porque o Inter não usa esse menino. Ele já foi emprestado para Itália, ele foi emprestado para Portugal, ele vai para tudo que é lugar. Agora o Estoril não conseguiu chegar nos 3 milhões de euros para ficar com ele. Mas aí que tá, o Inter não usa e não facilita a venda. Pô, o menino tem qualidade, cara. O Benfica agora está interessado em levar. Talvez se chegar nos 3 milhões o Inter vai vender. Tomara que ele vá, porque ele vai acabar jogando lá. Ele tem qualidade, é bom jogador. Porque ele chegou, ele veio da base, fez um sub-20 muito bom e o Inter emprestou, não usou, né? Sabe que eu não entendo, e vocês vivem dentro mais dos clubes, principalmente dos clubes maiores, o que eu não entendo é uma comparação de direção, e aí cabe a análise de quem está lá no momento ou não estava, tu trazer, com todo respeito ao Brenner, acho que é um ótimo jogador, vem do Juventude, mas tu tem o Bruno Gomes que se assemelha ao nível. Mas acho que não estava aqui naquela época, né? Não, mas eu digo, mas aí ele já está liberado, acho, há um ano, né? Eu vi ele jogar um ano e pouco atrás, né? Então, assim, se tu tem um jogador de um a bom vida do nível, Brenner me parece, que seja um investimento que o Internacional fez,
mais pra frente. Citei várias vezes, o único cara que eu ouvia falar é bom jogador, não, é bom jogador. Ele é nosso. Não, ele é um goleador. A gente viu ele crescer dentro da base lá do Juventude, lá em Caxias. O Edgar acompanhou bem na Caxias. Quando ele veio pra cá, ele disse pra todos, dá um tempo pra ele se adaptar à realidade de um grande clube, se acostumar a conviver nas coisas do internacional. Né? Aí chegou machucado, diferente. Chegou machucado. Chegou machucado ainda em fase de recuperação. Mas ele fez um belo campeonato gaúcho ano passado, começando. Chegou a ser o artilheiro da competição até que se machucou. É 9. Isso é raça e extinção, gente. Não se acha mais jogador desse tipo. É difícil de tu conseguir um camisa 9. O Internacional tem. Eu não vi esse outro jogador que vocês estão falando agora atuar ainda. Quem sabe uma oportunidade mais na frente. Mas hoje, quem é o 9 do Internacional? É o Brenner. Né? E aí o treinador cometeu um equívoco, isso eu disse a última vez que participei aqui do programa, ao ir publicamente dizer que o jogador não era competitivo, que não sei o que, quer dizer, jogou para baixo um menino que está em fase ainda de fechamento de cabeça como profissional, que vinha num baita momento dentro do Campeonato Gaúcho, foi o artilheiro do time do Campeonato Gaúcho, o time caiu, mas teve algumas coisas boas, teve. Eu acho que uma das coisas boas foi o artilheiro da equipe que foi o Brenner. Mas a maior prova é que ele ainda é o artilheiro do Inter, né? Mas ninguém consegue passar. Tem várias coisas, por exemplo, quando começou o ano do Internacional, o Inter foi lá buscar o Neres. Aí buscou o Klaus, nada contra, o Klaus até jogou bem no último jogo. Mas eu sempre falava na Rádio Grenal, por que o Internacional não olha o Léo Ortiz? O Léo Ortiz é o novo Gamarra? Não, ele não é o novo Gamarra, só que o Klaus e o Neres também não são. Então, peraí, dá a chance para aquele ali e guarda, como dizia o Abel quando chegou aquela vez, o Abel disse pro presidente Luiz, não, presidente, guarda o seu dinheirinho aí, não preciso de centroavante, eu tenho que o Rafael Moura. E não deu certo. Então, guarda o dinheiro para usar em outras. Sabe que o Inter não conhecia o Claudio Vinck para contratar o alemão, para apostar no Júnior? Então, eu não estou dizendo que eles sejam as soluções, mas essas avaliações precisam ser feitas. Porque daqui a pouco você pega 3, 4 jogadores que ganham 150, 200 mil, que é o mínimo que os caras ganham num padrão de internacional, você tem 700, 800 mil. Pô, com 700, 800 mil, o Inter teria contratado o Diego, que foi oferecido para o Inter antes de ser oferecido para o Flamengo. Não, mas 750 mil, é muito caro. Não, o cara é pagar 90 para o Paulo César Magalhães, que estava treinando na praça em Canoas, pagar 700 para o Ariel. Isso é caro, porque o cara não rende. Agora tu traz um Diego, traz um jogador que seja um cara que vai funcionar. Mas vamos um pouquinho mais adiante. O Juventude não contratou um 9. Rapaz, lá como é o... Um achado. Thiago Marques. Goleador de Série B. Expertise do departamento de futebol do Juventude, que catou do interior de São Paulo. Mas grande jogador. Com todo respeito, o Thiago Marques, ele está muito bem do Juventude. Porque na Ferroviária ele não fazia nem gol. Tudo bem, mas acontece que ele está bem no Juventude. Poderia estar bem no Internacional. Ele está bem em outro clube. Hoje pela fez uma análise de sorte também no caso do Thiago Marques. Com todo o respeito ao Juventude. Eu acredito em fase. Sorte eu não acredito. Em que sentido? Não entendi. Porque você contrata um jogador que tem péssimos números para ser o teu centroavante titular e aí ele dá certo. Com todo respeito, não foi feita uma análise de números para ver quem foi bem. Mas aí tu tá querendo discutir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não, espera um pouquinho. O jogador foi contratado porque veio bem indicado e uma das principais indicações nessa negociação foi do Piccoli, que trabalhou muito tempo no Juventude, se criou, foi campeão da Copa do Brasil. Mas ele indicou baseado no quê? Ele indicou por aquilo que acompanhou, que trabalhou com ele. Trabalhou com ele, foi jogador? E outra coisa, a adaptação que às vezes falta para um jogador que vem de um clube do centro do país para cá, ele teve de uma forma imediata. É um jogador com 29 anos, experiente e que ainda não tinha tido esse boom na carreira. Está tendo agora. Explodiu no Juventude. Agora, quando a gente observa, ele é um 9 diferente. Não é aquele 9 fincado dentro da área, é um 9 que busca o jogo, que abre espaço, que tem velocidade, que puxa contra-ataque. E é difícil pela estatura dele, ele é um jogador alto. E outra coisa, o faro de gol, de poder de conclusão que esse rapaz tem demonstrado nos jogos do Juventude na Série B, é alguma coisa assim que chega a saltar os olhos. Se pegar o Novo Hamburgo, quem é que acreditar o campeonato? O Matheus teve um determinado momento o goleiro que estava jogando no Inter de Santa Maria. Aqui o Benhur que conhece muito. Sim, né? Eu levei ele a Passo Fundo, ele foi a Santa Maria, eu trouxe ele para o Novo Quem é que ia imaginar que ele ia fazer o campeonato que fez? Mas aí eu acho que tem uma questão. Os números são importantes, não tenham dúvida, mas aí pega a Ferroviária. Eu acompanhava a Ferroviária por causa do Piccoli, né? A gente é amigo e eu acompanhava. Ela teve um grande momento. Depois, quando teve a saída do Piccoli, ele foi muito mal. Contrataram o treinador de futebol de salão, o PC, Sim, aí deu 4, 5 jogos, já saiu. Então também fica meio
esquisito, né? Eu acho que tu procura o perfil do atleta e a característica do atleta para que tu quer. Não sei a questão do Thiago Marques, eu imagino que o Dalpozo já tinha o conhecimento do atleta. Tu quer o atleta assim, tu quer o atleta assado, tu quer procurar. O Matheus, ao caso do Matheus. O Matheus, eu fui atrás 4 meses controlando ele. Eu sabia que ele tinha uma ótima saída, eu gosto disso. A reposição muito boa. Muito boa. E tem a característica explosiva, um cara sanguíneo, e tu precisa de um goleiro. E passou, acho que pela experiência que o Matheus foi tendo na carreira, ele passou a ver o jogo lá de trás, que isto é um fator que ele passa a ser determinante para o goleiro. De saber aonde ele tem que orientar o zagueiro, aquilo que ele tem que passar para o volante. E o Matheus, a gente tem observado isso, ele conversa muito com Não, ele é sanguíneo. Até uma brincadeira do Matheus, quando eu trouxe ele de Santa Maria, né, eu já tinha levado a Passo Fundo, ele foi ganhando muito bem. Claro que lá em Santa Maria foi onde ele se aperfeiçoou. E aí ele terminou o gauchão, ele é Santa Maria, o jogador fica com medo do segundo semestre. Depende do nível, tu fica com medo, né? E aí eu liguei para ele, aí eu brinquei, eu tenho 2,5 aí para acertar contigo, né? Ele mora em Dois Irmãos, então nós não teríamos o curso. Pertinho. Aí ele acertou, ele disse, professor, eu acertaria tranquilamente por 2. Eu disse, aí nós pagaríamos 3, né? Aí ele falou, poderia ter ficado. Só que aquilo era um projeto, e para ele o projeto deu tão certo, porque a renovação dele, como ele tinha um perfil bom, ele acertou até o final do gauchão. Só que antes da final da Copinha, ele teve uma fratura, numa brincadeira dentro do vestiário. Não me lembro, no pé, não me lembro exatamente. Essas brincadeiras do vestiário nunca dão certo. Perigoso. E ele ficou afastado, e ele, na hora, trouxeram um goleiro. Você trocou dedo? Eu não sabia dizer exatamente, mas uma questão na lateral do pé, e aí ele foi obrigado a aceitar o aumento que o clube deu. E aí ele tem aqui, vai ficar para a Série D, mas tem gauchão. Vou ficar. Ficou e deu certo. Por isso que eu digo, um perfil é importante. Tu quer um zagueiro, eu quero um zagueiro do perfil tal. Quero um centroavante, eu quero um referência que sai da área. Pode até parecer surreal o que eu vou dizer aqui, mas tu vai concordar. Quando tu pega o telefone e liga lá pro cara, eu tenho tanto para acertar, tu sabe que tu não pode errar. Eu acho que isso falta também na dupla. Às vezes esse esbanjamento, tá? Porque o cara pensa, ele é bom jogador, jogou em tal lugar. Tá, mas sabe, o Ariel é o exato exemplo disso. O Ariel é um jogador que tinha atuado em 2007, 2008 aqui no Brasil. Ou seja, ele vem contratado em 2017, quase 10 anos depois. Não foi um absurdo, um cara de complexão física avantajada, pesado. Ele fez cirurgia de cruzado. A gente sabe que depois o cara demora, ele fica com medo, ele tem que fazer todo um trabalho que senão ele compensa no outro lado. Ele vivia tendo lesão de panturrilha muscular, porque era natural dessa recuperação. Mas o cara que está lá tem que saber isso. Não nós que vivemos no dia a dia da imprensa. A passagem que ele teve há 9 anos atrás aqui no futebol brasileiro não foi maravilhosa. Não. Até sobre o Inter, hoje pela manhã lá na Rádio Grenal nós conversamos com o Magno Alves, jogador do Ceará. Porque o Magno Alves, ele é um dos jogadores mais experientes do Ceará, e tem 2 situações que ele até fez questão de esclarecer. Ele deu uma entrevista na Rádio Grenal na segunda-feira, um dia antes do jogo, em que ele foi perguntado, vem cá, o momento do Inter, pesa a camisa do Inter ou não? Ele disse, não, hoje em dia no futebol já não tem mais esse peso todo. E que é uma realidade, os clubes que estão jogando contra o Inter, eles não estão preocupados com o clube, estão preocupados com o time. Bom, aí ele foi provocado durante o jogo, os jogadores do Inter chegaram mais duro nele e tal. E tem um segundo momento. A imprensa do Ceará estava dando como certa que o registro hoje, que foi feito pela manhã do Elton, o boletim de ocorrência aconteceu na terça, ele só registrou hoje pela manhã na quinta. Porque o Ceará estava esperando conseguir imagens que comprovassem a tal injúria racial que seria do Victor Cuesta. Bom, aí a imprensa lá, principalmente do Ceará, colocou que o Magno Alves seria uma testemunha. Então o Magno Alves também nos esclareceu. Ele disse que não viu nada e que qualquer coisa que ele fosse falar seria mentirosa. Ele disse que não viu nada, simplesmente é uma testemunha de nada. Ele não viu nenhuma atitude de injúria racial protagonizada pelo Victor Cuesta. Então, hoje o que se tem? A acusação do Elton, eu não estou dizendo que ele está mentindo, mas até agora só tem a acusação dele. E aí, quando se ameaçou colocar o Magno Alves, hoje nós conversamos com ele, ele confirmou. Não vi nada, não posso testemunhar de algo que eu não vi. Então agora se tem o lado do jogador que acusa
e no caso o Cuesta que disse que não aconteceu e não se tem prova para... Ontem o Cuesta, né, resumiu em uma declaração de 1 minuto. Minha carreira sempre foi tranquila, não fiz nada, não aconteceu nada, e é isso. A declaração que nós cobramos aqui, que alguém teria que se pronunciar pelo Internacional, o próprio jogador falou, talvez até em nome do clube, ele falou. Ele não respondeu nenhuma pergunta, ele só se pronunciou. Mas o vice de futebol internacional falou logo depois do jogo. E desmentiu, disse que tinha conversado com o jogador no vestiário, que nada daquilo era verdadeiro e tal. E agora é palavra de um, outra palavra de outro, e não tem muito... Mas é uma situação muito séria, né? Porque é uma acusação muito grave, né? E que eu acredito até que tivesse que ter. Quando acontecer isso, tem que fazer 2 situações. Quando teve São Paulo e Lanús, o desábato contra o grafite, foi registrado na hora, já dentro do Morumbi. O caso do Tinga lá, do Cruzeiro contra o Real Garcilaso. O Tinga parou o jogo e dizia pro juiz, pô, o senhor tá vendo o que está acontecendo? E aí o juiz lavou as mãos, mas ele mostrou na hora. Porque simplesmente acusar e deixar isso vago para registrar 2 dias depois, poxa, é muito grave isso. E aí se granaliza de uma tal forma, e aí entra a meia culpa nossa da imprensa, que os caras, não, mas porque no Grêmio, porque no Inter, senhores, não interessa se é no Grêmio ou no Inter. Se tem uma atitude racista, ele tem que ser punido. Agora, ele não pode ser punido se não se tem uma prova disso. Até agora, e por isso que a gente fez esse trabalho jornalístico de buscar a palavra do cara que está... Não, o Magno vai ser testemunha. O Marcos, não, eu não vi nada. Ou seja, até agora só quem viu foi o Elton. Não dá para prender o Cuesta baseado numa coisa que não se tem prova. Né? E a imagem que poderia auxiliar não contribui com nada na tese dele. Não se tem uma foto, não se tem nada. Uma reclamação só. Pessoal, vem chegando um dos mais tradicionais eventos de esporte amador do estado. Os Jogos Comerciais do Sesc já estão com inscrições abertas para as etapas municipais. A final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro em Porto Alegre. E atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Confira em www.sesc-rs.com.br. Diogo Rossi, vamos atender nossos telespectadores? Vamos lá, o pessoal participando com a gente aqui, especialmente, né, no nosso Facebook, mandando recados, perguntando, vocês acham que com essa levada, né, de visitantes vencendo na rodada, é a noite do Grêmio vencer? É o recado do Cássio, está participando com a gente. Verdade, todos os mandantes perderam em casa. Esse é um bom sinal, né? Ontem. Vamos devagar, né? Mas é um jogão, né? É cachorro grande, né? Seria novidade o Grêmio ganhar do Flamengo? Nenhuma. Até talvez no novo estádio. O Grêmio ainda joga um bom futebol, né? Não acabou o futebol do Grêmio por perder para o Havaí. O Fluminense recentemente foi contra o Fluminense, foi 2 vezes lá no Maracanã. Ganhou as 2 vezes. Então, quer dizer, eu acho que não vai ser novidade nenhuma se o Grêmio ganhar. Agora tem que fazer por onde? Eu acho que o Grêmio está um pouco no momento de oscilação, não tem reproduzido o mesmo rendimento que o levou a ser o futebol mais maravilhoso que estava sendo jogado no Brasil. Acho que foi uma precipitação também da grande imprensa. Eu ainda acho que é o melhor futebol. Acho que o Corinthians é o mais eficaz. Mas ainda não tem, mas não confirmou, né? Acabou tendo uma queda bastante significativa e por isso perdeu os jogos. Não está conseguindo repetir, tem problemas no seu time, tem ausência de jogadores, isso tudo faz parte do jogo. E faz parte de uma competição longa como é o Campeonato Brasileiro. Espera um pouquinho, gente, nós estamos na 13ª rodada, eu acho que é isso. Então, puxa vida, são 39 rodadas. Um terço dos campeonatos. 38, né? Faltam 25. 38, o Flamengo ganhou todas lá no estádio? No estádio do... Lá sim. Só uma palestra hoje é uma maravilha, né? Ganhou todas, hoje é o dia de perder. Conhecendo o Renato, tem a palestra pronta. Hoje é o dia. Renato, tá na hora de entrar pra história. Essas brincadeiras de palestra, eu até acho que a palestra pode mudar alguma questão, mas eu acho que o trabalho da semana é mais importante. Mas quando nós fomos jogar contra o Novo Hamburgo, no Gauchão, que o Novo Hamburgo tinha 6 vitórias seguidas. Eu disse, cara, vocês já pararam para pensar que nós não perdemos nenhuma partida. Nós não havíamos perdido nenhuma. E ninguém fala da gente. Então hoje nós vamos ganhar do que ganhou 6 partidas, vamos começar a falar da gente. Bom, ganhamos o jogo, nós estava todo mundo direto a começar a falar da gente. Você imagina hoje, o Grêmio hoje, os caras só ganharam, vou lá, vamos ganhar lá dentro. E depois de perder para o Havaí em casa, olha o que muda ganhar do Flamengo fora. É o outro padrão. Flamengo na Bombonera? E uma outra coisa que seria importante, né? Porque não apenas a confirmação do bom momento do Grêmio, que na imprensa do centro do país, principalmente lá no Rio de Janeiro e até mesmo em São Paulo, às vezes não tem esse reconhecimento em função desta espanholização em que se transformou o futebol do Brasil. É só Corinthians e Flamengo. Isso já vem há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu tenho essa opinião. Agora que foi descoberto.
Tem uns e outros aí que estão tentando fazer Barcelona e Real Madrid, Flamengo e Corinthians. Isso faz muitos anos que acontece no futebol brasileiro. E não é coisa de agora. A cota é diferente também, né? A cota diferenciada também, isso ajuda. E isso acaba fazendo com que o Corinthians já está lá em cima. Agora eles querem fazer subir o Flamengo. Não, porque se o Flamengo ganhar, tem chance de... Não, espera um pouquinho. A mesma chance que o Flamengo tem de chegar onde o Corinthians está hoje, o Grêmio também tem. O Palmeiras também tem. Quer dizer, não adianta eu querer só dizer que o Flamengo, porque é o Flamengo que tem aquela camisa listrada, que tem um monte de torcedor em todo o Brasil, vai fazer o trabalho que os outros não podem fazer. Não é bem assim, né? Cada vez vai ficar mais difícil, nessa tocada aqui, de um time médio conseguir ser campeão brasileiro, por exemplo. Vai ser a coisa mais difícil do mundo, entendeu? Os clubes médios hoje que conseguem um espaço na Série A do Campeonato Brasileiro são apenas coadjuvantes, né? Isso aí todo mundo sabe. Começa por essa divisão financeira que ela é cretina, né? Sim. Eu estava lendo os números do jogo, não sei se alguém já leu. Eu tenho esse livro. Os números do jogo ali te mostram que o maior investimento ganha 90 e não sei quantos %. A Champions, só o Mourinho, o Porto, que era um nível de investimento mais baixo, o Atlético de Madrid, né, que começou a chegar na Liga Espanhola, aí ganhou uma Liga, né, o Atlético ganhou uma Liga, o Málaga também, e aí, da maioria, sempre são os maiores investimentos que ganham. No Brasil, a tendência... Só que no Brasil equilibra pela qualidade, né? Das ano passado, o campeonato também, inglês, o campeonato inglês ano passado, no retrasado, no caso, né, o Leicester, foi uma aberração. Né? Sim. Uma aberração. O Flamengo, se não estou enganado, ano passado correu o risco de rebaixamento, né? O São Paulo esse ano pode fazer valer aquela máxima de que vai cair um grande por ano, né? São Paulo, acho que estreia o novo treinador, né? E mais, o Dorival Júnior, ele até pode vassoura nova, mexer alguma coisinha. O Dorival não tem perfil para levantar padrão São Paulo. E hoje... Podem me cobrar, daqui a pouco ele baila lá. Hoje pega o Atlético Goianiense, no mesmo horário do jogo do Grêmio, 7h30. Dessas trocas de técnicos, que é melhor contratou foi o Santos. Levir, né? E o time tá bem, né? Pô. E ontem o Levir era o que o Inter precisava. Exatamente. Para chegar um cara que tu não precisa mais no vestiário. Aí tu deixa, a chave é tua, o treinador, eu vou aqui e tal, mas ele vai limpar uma série de coisas. Só que, na ocasião, a gente sabe, né? O preferido do presidente Fernando Carvalho foi o Guto Ferreira, mesmo ele não sendo mais presidente do Inter, valeu essa palavra. Ele vetou. Mas Bagé, o Levir não viria para o Internacional? Diria, ilusão, não viria. Ó, recém estava começando o campeonato. Levir esperou, Marcelo esperou. O Luxemburgo retardou uma semana o esporte para esperar o Inter. Mas o Luxemburgo estava fora do mercado. Quanto tempo você estava sem treinar? Mas o Levir também estava fora. Há 3 meses, 2 meses. Fora do mercado. Não, olha aqui, ó. Com todo respeito ao Guto, o Inter precisava de um carro de forte. Na composição, primeiras rodadas do campeonato da Série A, o primeiro técnico que caísse, quem é que eles iriam procurar? O Levir Coupe. Não, mas o Levir viria. O Levir subiu o Botafogo e Palmeiras. Mas o Atlético Mineiro. Mas o Luxemburgo... Muito obrigado, deixa para a próxima vez. O Luxemburgo deu a palavra dele para o esporte. O Inter demitiu o Zago, ele disse... segurou. Mas Recife, minha família, não sei o quê. Esperou. O Inter anunciou o Guto, ele... Não, mas Recife é bom. Aí fechou. Ele já falou, ele tem o sonho de treinar o Inter. Eu acho que ele vai acabar treinando o Internacional um dia. Sei. É que a carreira do Luxemburgo, apesar de ser um técnico ainda, né, que apresenta algumas características interessantes, ela está já caminhando para, né, se tornar um outro membro do futebol. Porque ele é um bom homem de futebol. Ele tem lenha para queimar. Essa coisa que a gente fala da análise de desempenho, que é tão cantada e para as diversas, foi trazida para o futebol brasileiro pelo Luxemburgo. Mas eu acho que ele está se preparando. Eu acho que ele está se preparando. Eu acho que ele faz isso, porque ele já deu algumas entrevistas dizendo que está se preparando para ser um homem do futebol. E ele é muito bom nisso, ele faz avaliações interessantes. Ele fez o que o Grêmio não fez, por exemplo. O Grêmio recebeu o Sander de bandeja e não quis. Ele foi lá e disse, eu quero um lateral esquerdo. Tá aqui, traz. Ele faz uma análise positiva. Mas é a prova que ele conhece. Mesmo antes de conquistar tudo que ele conquistou, ele também tinha uma interferência diretamente na contratação de jogadores. Claro. Mas sabe que o grande erro da vida dele foi justamente, ele já nos contou isso numa entrevista, justamente no Real Madrid, que ele tinha esse potencial, ele não botou em contrato. Porque lá, o sonho do Luxemburgo é esse, né? Ele tem lá 30, 40, 600 milhões para gastar. E ele não botou em contrato. E como ele não botou em contrato, quem contratava não era ele. Ele indicava e tal, mas onde ele teria o poder, ele não colocou em contrato. Sabe por que eu acho que o Luxemburgo sofre
no momento, estava sofrendo no momento, o futebol mudou e mudou muita nomenclatura. Muita nomenclatura. Hoje um passe apoiado é um extrema, era um atacante, virou um extrema. E assim vai mudando o futebol. Então essa nomenclatura ela foi mudando e o Luxemburgo não entra muito nessa. Só que se tu pegares o 4-3-3, é o tempo de 2 pontos abertos. Eu jogava era 2 pontos abertos. Sim. Só mudou hoje, né? Mudou o nome. Né? E o Luxemburgo, eu acho que ele não entra muito nessa. Eu vejo as entrevistas dele. Que agora voltou-se, agora são os extremas. Agora é extrema. Então, assim, ele tá penando. Bom, penando não, né? Que imagina que é o Luxemburgo, mas ele sofre por isso. Mas se tu pegar. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas: o Luxemburgo foi 5 vezes campeão brasileiro, né? E quem que não foi nunca campeão? Isso aí ninguém fala nada. Mas tá cheio que não foi nunca campeão. E são os caras que não chegaram para ocupar espaço. Eu escutei, olha, vocês não me entendam mal, eu sou extremamente a favor do conhecimento. Claro. De estar preparado cada vez mais. Mas aí eu escuto uma entrevista que o Atlético Paranaense contratou porque o treinador tinha um curso da UEFA. Ele tem uma certificação X. Então, obviamente, eu vou vender meu carro, minhas coisas, vou fazer um curso da UEFA, então eu tenho direito de trabalhar num grande clube brasileiro. R$10 mil. Eu fui ver para fazer. Não, gente. Vou ter que começar assim. Tu receber as informações e passá-las são diferentes. Senão, vamos vender o que tem, vamos fazer um curso da UEFA. Fazer um curso e se qualificar, claro. Só aproveitar para fazer um destaque. Ontem eu tive lá no lançamento da Lifan Sun Motors, lá na Ipiranga 7090, do Jefferson Furstenau, ele está sempre nos assistindo, o Jeff. Ele tá uma série de colegas lá e um evento bacana e vem coisa boa aí. Vamos ver porque agora. A Lifan promete aí temos um recado daqui mudar o mercado. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sun Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Aí, então, nossa novidade, né? Sun Motors com a Lifan. Sucesso, Jefferson e equipe da Sun Motors. Servidor público, estadual e pensionista do INSS está precisando de um dinheiro extra? Faça um empréstimo consignado no Banrisul. Banrisul, o grande banco do Sul. O que você sinal, Bajé? Você está precisando de dinheirinho? Tô precisando mandar um abraço pro Rodrigo Gussen, que é o gerente da minha agência Banrisul lá de perto da Sojipa lá. Tá sempre na audiência aí no horário do almoço também. Isso é importante, é uma amizade importantíssima, né? Eu sou muito amigo do meu gerente do banco. Mas também ele é mais fácil dele te achar depois, quando precisa te achar. Também tem aproveitar. Tem um amigo nosso que chamou a namorada de meu bem na frente do banco, tomaram, né? Tava devendo lá. Aproveitar que o programa está chegando na reta final, perguntar ao professor Benhur o que o Novo Hamburgo vai fazer no segundo semestre, professor. E você, né, também. Na verdade, o Novo Hamburgo hoje a gente não tem exatamente ainda definido, ele achou melhor não disputar o segundo semestre, sim, até porque a Copinha dava a Série D e a Copa do Brasil, o Novo Hamburgo tem isso, né? Então achou melhor financeiramente equilibrar de novo. A gente não sabe exatamente com nova direção, com nova questão ainda o que vai acontecer, mas o Novo Hamburgo tem um grande 2018, certeza, onde tem um Gaúchão como campeão, tem a Recopa Gaúcha, né, que é o campeão do Gaúchão com a da Copinha. O Novo Hamburgo tem a Copa do Brasil, né, e tem uma Série D, né? Então acho que tem um grande ano. Cabe agora a sua direção, né, quem vai assumir, quem tocar o futebol, transformar, na minha opinião, o Novo Hamburgo tem a grande chance com esse título de chegar a ser um Juventude e um Brasil de Pelotas. Né? Tem calendário o ano inteiro, né, também. Calendário, crescimento, investimento, né? Tomara que dê certo. É o que a gente vê, principalmente do futebol do interior, no que se refere ao Campeonato Brasileiro, exatamente esta falta de ambição. De tu teres um calendário para o ano inteiro e tu saber de que forma tu tem que montar o time, tu tem que investir, tu tem que arrumar a tua equipe, o teu clube, se preparar na parte de estrutura para poder enfrentar o ano inteiro e ter o calendário para te ter o teu torcedor sempre do teu lado. E o Novo Hamburgo tem uma boa estrutura. Tem uma boa estrutura. Falta um pouquinho de apoio da comunidade ainda, né? É uma pena, né? Mas eu acho que as vitórias trazem a isso, sabe? A sequência. As ações, as conquistas, os títulos. O título, para a cidade. Com certeza. Eu vejo o pessoal reclamando de algumas coisas. O pessoal não vai, mas aí tu vai ver os times jogando. Futebol é atração, né? Por que tu vem aqui no Beira-Rio olhar, vim olhar o D'Alessandro, vim olhar o Falcão, tu tem um atrativo, né? Então cabe aos clubes fazer isso, né? Com certeza.
Ó, tá chegando, tá chamando a nossa vinheta, tá chegando ao final, o programa bom passa rápido, né Alex Bagé? Agradeço então a presença de todos, Edgar Vaz, Benhur, Alex Bagé, até amanhã, Diogo Rossi. Amanhã estaremos de volta aqui na TVU com o nosso programa Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados nos estúdios da TVU. Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar fazem parte desse programa que tem personalidade própria. Revelações e novidades, bom humor e muita informação é o que você encontra no programa No Controle. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão acompanhando a segunda temporada do Mashup? Tá imperdível, a gente tá cheio de novidades e coisa maneira pra vocês. Todos os sábados às 23 horas no canal 11 da NET TV Urbana, não perde.